A gente está caminhando para o final da nossa série Fruto, Vivendo pelo Espírito. A gente vem por algumas semanas aí falando sobre cada um desses aspectos e elementos. E hoje é, no caso, a penúltima pregação dentro dessa série. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Hoje a gente entra no verso 23, inclusive, falando aí sobre esses aspectos do fruto do Espírito. Paulo escrevendo para os Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ele está fazendo uma contraposição às obras da carne. Ele já tinha dito nos versos anteriores quais são as obras da carne, como elas são manifestas. Ele está fazendo uma comparação, dizendo que crentes são guiados pelo Espírito, pessoas que não servem a Deus, seguem a sua própria natureza, as suas próprias inclinações. E no verso 22 ele começa a fazer essa contraposição quando ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E sobre mansidão a gente vai falar hoje com um pouco mais de tempo. De forma muito direta, eu convido você a outro texto bíblico, porque é importante a gente compreender o que Jesus pensa sobre mansidão. Então eu te convido a Mateus, capítulo 5, verso 5, porque essa é uma das palavras que a gente sofre com uma má interpretação delas. Então é fundamental que a gente procure entender o que Jesus fala sobre mansidão, sobre o que é. A nossa cultura compreende o ser manso com algo diferente do que a Bíblia apresenta como ser manso. Talvez esse não seja nenhum elogio hoje. Se você diz que uma pessoa é mansa, pode ser interpretado que você está chamando essa pessoa de fraca, de covarde, de sem convicções, porque a gente interpreta algumas palavras a partir do nosso entendimento, da nossa cultura. Por isso é fundamental a gente olhar para um texto bíblico onde o próprio Jesus vai falar sobre essa mansidão, e esse texto está em Mateus 5, versículo 5, a versão que eu leio é a NAA, esse texto está sendo projetado na mesma versão, que diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, e a gente pede ao Senhor que, por meio do teu Espírito Santo, a aplique aos nossos corações, fazendo-nos compreender a importância, a relevância do fruto do Espírito, da ação do Espírito Santo em nós, nos fazendo entender que é de fato essa mansidão, como ela se desenvolve na prática, qual é o resultado dessa mansidão. Olhando para a tua palavra, a gente consegue perceber resposta para esses questionamentos, e a gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, Jesus ele está começando o seu ministério. Você vai ver isso no livro de Mateus mesmo, no Evangelho de Mateus. Evangelho esse que é escrito primariamente para os judeus, que são os primeiros ouvintes de Jesus, tanto que no Evangelho de Mateus você vai perceber, por muitas vezes, ele fazendo referências e menções ao Antigo Testamento, e em muitas situações ele vai dizer o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta tal. O povo judeu conhecia as profecias, conhecia a lei. Então Mateus ele está escrevendo esse evangelho para comprovar que Jesus era aquele a quem eles estavam esperando. Ele começa então o seu ministério público. O texto de Mateus vai dizer que ele é batizado. Depois do seu batismo, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E quando ele volta, depois dessa tentação, ele chama então alguns homens para serem seus discípulos. E ele vai convocando esses homens ao discipulado, ele vai chamando esses homens para que possam caminhar com ele. E o texto vai dizer que ele então percorre a região da Galileia, ensinando, pregando, curando doentes, expulsando demônios. As multidões então começam a ouvir falar sobre esse Jesus e decidem segui-lo. Ele então, quando percebe essas multidões que estão se achegando para ouvir, para entender, para aprender sobre o que ele estava se propondo a falar, ele sobe a um monte
e faz uma campanha. Não, não é isso que ele faz. Ele sobe a um monte que era um lugar mais fácil para que as pessoas pudessem compreendê-lo e vê-lo, e ele começa então a ensinar essas pessoas sobre qual é de fato a lógica e a ótica do reino de Deus. Lembre-se o tempo todo, Mateus é um evangelho escrito para judeus que conheciam a lei, mas talvez não tivessem tanta perspicácia, inteligência e habilidade para interpretar essa lei como ela deveria ser interpretada. Jesus está mostrando para esses ouvintes, Mateus se propõe a mostrar para os seus leitores originais aqui, exatamente que Jesus é aquele que vem para nos fazer compreender o que está por trás da lei. Não é a letra fria da lei, não é o aspecto cru da lei, mas ele está querendo mostrar qual ensinamento está por trás disso, e ele começa a fazer isso nesse sermão, que é o sermão mais famoso de toda a história, conhecido como o Sermão do Monte. Ele começa esse Sermão do Monte exatamente com o que nós chamamos de bem-aventuranças. Bem-aventurado significa aquele que é feliz, aquele que é abençoado, e Jesus começa a pregar esse sermão falando sobre quem são essas pessoas felizes, a despeito do entendimento dos judeus. Independente do que a cultura tente mostrar sobre o que é uma pessoa feliz, Jesus está dizendo que, de acordo com o entendimento do próprio Deus, felizes são, por exemplo, ele começa dizendo, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele vai dizer, felizes são aqueles que choram. E aí é um ponto positivo para você que é botafoguense, que nem eu. E o texto vai dizer, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. E aí nós chegamos então a esse verso que nós lemos, que é a terceira das bem-aventuranças apresentadas nesse texto, quando ele diz que bem-aventurados ou felizes são os mansos, porque herdarão a terra. A gente está pensando e planejando em breve ter uma série sobre as bem-aventuranças ou sobre todo o Sermão do Monte, mas por hora eu queria me ater ao que Jesus fala nesse verso e sobre como isso nos faz refletir melhor sobre mansidão. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Os seus primeiros ouvintes, então, são judeus, o povo escolhido por Deus, que aguardava muito tempo pelo cumprimento de uma promessa. E essa promessa é de que Deus enviaria o Messias, o ungido, alguém prometido para libertar o seu povo. É interessante a gente compreender, porque às vezes a gente olha para o Evangelho e a gente meio que julga de forma errada esses ouvintes de Jesus e esse povo. A gente fala, meu Deus, que povo de coração duro, não conseguiam compreender verdades que são tão fáceis de serem compreendidas. Mas a gente tem que se lembrar que a gente lê essa história a partir da nossa realidade hoje. 2000 anos de história, 2000 anos de pregação, 2000 anos de entendimento, de teologia feita sobre isso. Essas pessoas não tinham isso. A gente tem que compreender que elas cresceram aguardando de forma ansiosa, desesperada pelo cumprimento da promessa de Deus, que é a de que Ele enviaria esse Messias. Ao longo de séculos, as pessoas foram aguardando isso, e de repente surge alguém pregando uma mensagem diferente. Surge alguém curando doentes. Surge alguém trazendo uma interpretação da lei diferente dessa interpretação que se perpetuou ao longo de todo esse tempo. Então isso chama a atenção das pessoas. Elas começam a ficar curiosas. Elas começam a olhar para Jesus e pensarem que talvez, que possivelmente, esse possa ser de fato aquela pessoa enviada por Deus que nós aguardamos há tanto tempo. Por isso o interesse das multidões, por isso esse interesse das multidões em irem até Jesus e aprenderem sobre Ele. Só que aí Jesus começa um discurso que não está tão alinhado assim com as expectativas dessas pessoas. Elas aguardavam um Messias forte, um libertador, alguém que tirasse o povo de Israel, o povo judeu, de debaixo da opressão do império. Elas aguardavam por alguém que era uma espécie de, talvez um líder militar, um grande rei, alguém que tivesse o poder de modo muito notório para as pessoas publicamente. Mas Jesus começa o seu discurso dizendo que felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não combina muito com as expectativas criadas. Enquanto eles aguardavam alguém forte, dominador, que livrasse o povo de uma vez por todas com o poder da sua mão,
Jesus está dizendo, felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Eles esperavam alguém bravo, um guerreiro, e Jesus está dizendo, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Dentre o povo de Israel, se destacavam alguns partidos, não partidos políticos, mas partidos religiosos, algumas correntes de pensamento que, lendo os evangelhos, você vai perceber facilmente essa distinção. Havia, por exemplo, os fariseus. Eles tinham como principal característica o conhecimento da lei, a religiosidade, então eles esperavam por um Messias milagroso. Havia um outro grupo também, que era o grupo dos saduceus, que eram aqueles que nós chamamos hoje de liberais. Eles liam as escrituras, a lei, mas diziam, olha, eu acho que não é muito bem assim. Infelizmente, a gente percebe todos esses grupos que eu vou te dizer ainda hoje, que olham para a palavra de Deus com algum desdém, dizendo, eu acho que não é bem desse jeito, eu acho que Jesus está sendo radical demais em alguns pontos. Esses saduceus aguardavam por um Messias, um libertador materialista. Havia um grupo também, um pouco mais esquisito, que eram os essênios. Não sei se você já ouviu falar sobre eles, mas eles eram extremamente místicos. Eles esperavam por um Cristo que seria alguém isolado do convívio das pessoas, da realidade. Como alguns enxergam a espiritualidade ainda hoje, que para ser santo, para ser cristão, você não pode mais ter amizade e se envolver, você tem que ser alguém totalmente isolado da sociedade, afastado de tudo e de todos. Aquela ideia que o Luiz Saião fala muito bem de que há muçulmanos que são xiitas e crentes que são xaatos, e é bem nessa linha mesmo. Tem gente que interpreta essa santidade como sendo um isolamento total das pessoas, e havia esse grupo. Eles aguardavam por esse Messias isolado, separado da realidade, alienado, alheio a tudo que estivesse acontecendo. E havia os zelotes, que eram ativistas, que queriam se rebelar contra o império. Esses aí a gente consegue perceber ainda mais fácil nos dias de hoje. Eles desejavam um Messias revolucionário. Talvez as expectativas que nós tenhamos acerca de Jesus se enquadre em um desses grupos aqui. Cada um com expectativas distintas, mas algo em comum. Eles esperavam um Messias que os libertasse do império. Eles aguardavam um enviado de Deus, mas que seria um libertador político. E agora surge Jesus dizendo, bem-aventurados são os mansos. A grande questão é que, assim como eles, nós costumamos pensar e definir alguns termos a partir do que a nossa cultura nos propõe. E aos olhos da nossa cultura, mansidão sugere fraqueza. Mansidão aos olhos da nossa cultura, um manso, e aí de novo eu fui para o dicionário e aconteceu a mesma coisa semana passada, mansidão, característica do que é manso. Manso, o que age com mansidão. O dicionário não está definitivamente me ajudando, mas manso, na nossa cultura, é alguém que é passivo diante dos problemas. Manso é aquela pessoa que não reage a nada nunca. Manso é alguém conivente, sem convicções, alguém que se cala em nome de manter uma suposta paz. E quando a gente pensa em mansidão, a partir da nossa cultura, as palavras de Jesus parecem não ter sentido. Felizes são os mansos? Como assim? Como é que eu consigo ser uma pessoa feliz desse jeito? Como que eu consigo ser uma pessoa feliz sem ter voz? Como que eu consigo ser feliz, bem-aventurado, sem ter a possibilidade de expor aquilo que eu penso? O problema não está nas palavras de Jesus, o problema está na definição do que é ser manso. Jesus ele não tira essa ideia do nada. Pelo contrário, ele está citando um texto do Antigo Testamento, e eu quero te convidar a Salmo 37, a gente vai ler do verso 3 ao verso 11. Mais uma vez, Mateus está escrevendo para judeus que conheciam a lei, que conheciam o Antigo Testamento, e Jesus está citando um texto do Antigo Testamento para esses homens. Salmo 37, do 3 a 11. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele.
Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. A primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é a definição dessa mansidão. A palavra manso, empregada no texto que nós lemos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, é a tradução de uma palavra usada no original para descrever um cavalo selvagem que foi domesticado. Tenta pensar nessa figura, porque a partir dessas figuras pode ser que seja mais fácil a gente compreender o significado dessas palavras. Não é que esse cavalo selvagem seja fraco, mas ele tem todo o poder, toda a força sob o controle de alguém. Ele tem essa força para ser usada com uma finalidade bem definida. Ser manso, de acordo com a definição bíblica, é uma espécie de força e poder, mas que estão sob controle. E ser manso é exatamente isso. Do mesmo jeito que esse mesmo cavalo selvagem, se ele não é domesticado, ele pode causar destruição. Esse mesmo animal, se ele mantém a sua força sob controle, ele é absolutamente útil. Essa mesma figura é empregada por Davi no Salmo 32, no verso 9, quando ele diz o seguinte: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Ter força, mas não ter controle sobre essa força, te faz exatamente como um cavalo ou uma mula. Ah, mas eu sou forte mesmo. As minhas opiniões são fortes. A minha personalidade é forte. O que tem que dizer, eu simplesmente digo e não me importa como as pessoas vão ouvir. Eu simplesmente digo a verdade porque eu sou assim, e independente do que as pessoas achem, eu vou continuar sendo assim, porque ser manso é coisa para gente fraca. Parabéns por pensar assim, seu cavalo. Continua assim, sua mula. E é legal que não sou eu que estou dizendo. Reclama com Davi, reclama com o texto bíblico, porque é exatamente o que ele está dizendo. Ser manso não é igual a ser fraco. Ser manso é ser forte, mas ter essa força sob o controle de alguém para ser usada com uma finalidade bem definida. O problema não é a força. O problema é o que é capaz de te controlar. Esquece o cavalo, vamos pensar no fogo. Um fogo controlado, ele é útil. Você usa para fazer churrasco, por exemplo. Você usa para preparar os seus alimentos, mas do mesmo modo que esse fogo sob controle, ele é extremamente útil. Um fogo sem controle, a gente sabe que pode causar um estrago sem tamanho. Mansidão é manter essa força sob controle. Se olhamos para esse salmo que o próprio Jesus cita, esse que acabamos de ler, a gente vai ver que manso aqui não é uma pessoa fraca. Mas são as características dessa mansidão que são apresentadas nesse salmo. Ele vai dizer que é alguém que confia no Senhor, é alguém que faz o bem, é alguém que se entrega a Deus por completo, é alguém que descansa em Deus, é alguém que espera em Deus. E esse trecho lido conclui com essa promessa nos versos 10 e 11. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Não se preocupe com quem vive a partir de outros pressupostos. Não se preocupe com quem vive a vida como se a palavra de Deus não importasse. Não se preocupe com quem vive a vida sem se preocupar com essas questões apresentadas na palavra de Deus. Há uma promessa muito clara e definida de que em um pouco de tempo os ímpios deixarão de existir, mas os mansos herdarão a terra. Olhando para esse salmo que é citado por Jesus, além de nós entendermos o que significa essa mansidão, nós somos capazes de perceber como ela acontece na prática. Como essa mansidão ela é percebida na prática. A questão não é que é possível ser manso e ser feliz. A ideia não é essa. A ideia é que só é possível ser feliz se você for alguém manso. Porque mansidão tem a ver com confiar em Deus e se submeter à vontade dele. E nisso consiste a real e verdadeira felicidade.
Embora a cultura diga que ser manso é ser fraco ou covarde, segundo Deus, ser manso é ser bem-aventurado, feliz, abençoado. Embora a cultura diga que ser manso é ser alguém conivente com qualquer coisa, não. Segundo Deus, mansidão é fruto do Espírito. A despeito do que a cultura tente impor sobre esse tema, ser manso é um desafio que nós temos e é o caminho para uma vida realmente feliz. Feliz não no sentido de que a gente vai ter um benefício imediato como consequência dessa mansidão, não. Feliz no sentido de que não precisamos buscar a vingança, porque nós confiamos na justiça de Deus. Feliz porque não vivemos nos comparando com aqueles que fazem o mal, porque sabemos que nada passa despercebido diante dos olhos daquele que é o justo juiz. Feliz no sentido de que podemos viver livres dessa tirania da comparação que a sociedade tenta nos impor, dessa busca por aprovação, porque nós entendemos que a nossa identidade não depende do que eu faço, não depende do que eu tenho, não depende do que eu sinto. Estou sendo um bom aluno do Reframe, te encorajo a continuar participando. A sua identidade está centrada no que Cristo fez por você e não no que você é capaz de fazer por Ele. Ser manso é compreender isso e viver a vida sob um outro olhar, sob um outro prisma, com outros valores nos regendo. Não é se calar diante de injustiças, mas tem muito mais a ver com saber em quais guerras vale a pena você se envolver. Você demonstra mansidão às vezes se envolvendo em conflitos, mas em conflitos em que vale a pena você se envolver. Jesus diz aos seus discípulos um negócio interessante em Mateus 11, 29. Ele diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É a mesma figura. Jugo é uma peça de madeira usada para unir dois bois, unir um animal ao outro para o melhor aproveitamento da força. Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Parece um negócio simples. Jesus está dizendo que ele é manso, mas eu queria te lembrar que há algumas folhas antes na sua Bíblia, você vai perceber que esse mesmo Jesus havia entrado no templo com um chicote, os seus discípulos cantando: vamos quebrar tudo, vamos. Entrou Jesus com os discípulos, um chicote na mão, derrubando mesa, jogando dinheiro no chão, expulsando cambistas do templo. Ele deixou de ser manso nesse momento? Não. Mansidão não tem a ver com passividade diante do mal. Mansidão tem a ver com saber a hora de agir e a hora de aguardar. Eu gosto de uma definição de mansidão dada por C.S. Lewis, que ele diz que mansidão não é um meio termo entre ferocidade e gentileza, não. É ser feroz quando a ocasião exige e ser totalmente gentil também quando necessário. Mansidão não tem a ver com se calar diante do mal ou não ter atitude diante de coisas erradas. Mansidão tem muito mais a ver com discernimento, saber a hora de agir, saber a hora de esperar, saber a hora de falar e saber a hora de calar. Esse mesmo Jesus que derrubou tudo no templo, em outro momento da vida, ele está orando no monte. Se aproxima dele Judas Iscariotes, com os que viriam prendê-lo. Pedro, o que faz? Ele, um homem impulsivo, corta a orelha de um soldado. Jesus o repreende e diz o seguinte em Mateus 26, a partir do verso 52. Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Jesus demonstra alguma ferocidade no templo, mas ele demonstra nesse momento gentileza a ponto de curar a orelha desse soldado. Jesus abre mão de algo que ele poderia fazer. Ele diz para Pedro: olha, você acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir e Deus me mandaria anjos para acabar com essa situação, para resolver isso de uma vez por todas, mas eu não faço isso porque eu entendo que as Escrituras dizem que deve ser desse modo, para que se cumpra a vontade de Deus. Jesus abre mão de algo que ele poderia fazer, que era, em certo sentido, um direito seu, em prol de que a vontade de Deus se cumprisse. Ser manso é isso. É saber que em algumas situações eu tenho até algum direito, eu tenho até alguma razão, mas não é o que eu acho importante. É às vezes abrir mão desse direito, dessa razão,
para que a vontade de Deus se cumpra, porque ser manso tem muito mais a ver com saber discernir a vontade de Deus. Ser manso é me calar quando necessário, para que a vontade de Deus se cumpra. Ser manso é, em algumas situações, até mesmo suportar injustiças em prol de um bem maior, e esse bem maior é a vontade de Deus. Ser manso é ter discernimento. E aí isso nos complica um pouco mais e a gente pensa como ser manso é difícil. Como é complicado em alguns momentos da vida a gente saber quando é hora de falar, quando é hora de ficar quieto. Tem uns que têm tendência de falar demais até quando é para ficar quieto. Tem outros que têm tendência de ficar quieto quando é para falar, né? A gente tem isso de modo muito claro aí no casamento. Então parece que Deus junta uma pessoa dessa com uma pessoa daquela, coloca junto e vamos ver o que vai dar. E é mais ou menos isso que acontece. De acordo com o nosso temperamento, personalidade, a gente tem essas tendências. Ou falar demais e ficar uma semana inteira, depois de uma discussão de 5 minutos, você passa uns 10 dias pensando, caramba, não devia ter falado aquilo. Ou você, ao contrário, numa discussão de 5 minutos, você fica 10 dias ensaiando um discurso que você não falou, mas era para ter falado. Poxa, aquela hora eu devia ter falado isso. Como é difícil a gente conseguir discernir, e essa dinâmica acontece o tempo todo nos nossos relacionamentos. Mas eu queria te lembrar que mansidão não tem a ver com temperamento. Às vezes a gente confunde. A imagem que há na nossa cabeça de uma pessoa mansa é aquela pessoa que está tudo bem, pisou no meu pé, que legal, Deus te abençoe. Tomou uma fechada no trânsito, abre o vidro e fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja. Não tem a ver com isso. Não tem a ver única e exclusivamente com esse temperamento. Um exemplo muito interessante que eu acho é descrito em Números, capítulo 12, verso 3, que descreve Moisés como sendo o homem mais manso da terra. E conhecendo a história de Moisés, a gente sabe que ele não era exatamente um cara zen, alienado de tudo, enxergando dragões e duendes, sabe essa imagem que a gente tem de ser manso? A vida de Moisés não era assim. Ele era um homem que se irritava com facilidade. E aí já começa a me dar a esperança de que eu consigo ser manso também, porque Moisés era o cara mais manso da face da terra e se irritava com facilidade. Em um momento da vida, Deus falou para Moisés o quê? Pega a vara que você tem, encosta na rocha e vai sair a água dela. Ele estava tão irritado, o que ele fez? Deu uma varada na pedra, bateu na rocha com toda a força. E foi punido por Deus, deixou de entrar na terra prometida. Terra essa que ele estava liderando o povo por alguns anos e não entrou por causa dessa atitude impensada. Moisés era um homem que, diante de uma injustiça, ele matou um egípcio. Não sei se vocês se lembram disso. Matou um homem e enterrou o corpo dele na areia. Tira da sua mente de vez essa ideia de que ser manso é ser um bobão. Ser manso é ser equilibrado. E há momentos na vida que nós precisamos saber agir. Há momentos na vida que nós precisamos saber esperar. É difícil, né? Porque não é uma regra assim. Ser manso é falar que está tudo bem sempre. Não, não é isso. Por isso que é importante a gente se lembrar que não tem a ver com temperamento ou personalidade. Mansidão é um fruto do Espírito. Somente o Espírito Santo pode produzir isso em nós e nos dar essa capacidade de discernir diante das situações que se apresentam para nós o tempo todo. A definição de mansidão, então, tem a ver com discernimento, equilíbrio. A mansidão acontece na prática exatamente nessas situações em que nós precisamos aprender quando calar, quando falar, quando agir, quando esperar. Mas esse texto traz também, além desse modo de vida, ele traz uma promessa relacionada à mansidão, quando ele diz, os mansos herdarão a terra. Além de serem felizes, além de serem bem-aventurados, além de serem abençoados, há uma promessa de que esses mansos vão herdar a terra. Eu não sei qual é a tua experiência quando nós falamos em herança. Pode ser que quando alguém morre na sua família, fica aquela discussão para ver quem vai herdar o quê. Mas pode ser que na sua família, quando alguém morre, fica a discussão para fazer uma vaquinha para pagar até o velório, porque não tem condições.
Vem aquele tio emocionado, né, se sentindo culpado, fala que vai pagar tudo, depois dá calote em todo mundo, o pessoal já está xingando o morto que morreu, não tem uns negócios desses que às vezes acontecem. Eu não sei qual é a sua experiência quando a gente fala em herança, mas sendo uma experiência positiva ou negativa, herança é algo que nós recebemos pelos méritos de outra pessoa. Essa é uma promessa para aqueles que são mansos. Eles vão herdar a terra. O texto não diz que eles vão conquistar, que eles vão lutar, que eles vão subjugar. Não, não é algo que nós fazemos, é algo que nós recebemos pelos méritos de alguém. É algo que nós recebemos por meio do que alguém fez por nós. A herança da terra é uma promessa para os mansos. Herdar a terra é uma promessa, e é interessante que é uma realidade tanto presente quanto futura, porque em Cristo nós já somos herdeiros do seu reino. Em certo sentido, nós podemos dizer que já herdamos a terra, porque aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e confiam na justiça de Deus, já são felizes nessa terra, porque já desfrutam das bênçãos de Deus. Já compreendem que, independente do que as circunstâncias se apresentam para nós, ou do modo como elas se apresentam para nós já temos o mais importante, que é a presença de Deus em nós hoje. Mas é também uma realidade futura, uma promessa futura, porque a terra que já pertence aos mansos, em certo sentido, um dia ela será plenamente herdada e possuída por esses mansos quando Cristo voltar. O Senhor, Criador de todas as coisas, voltará em glória para redimir a terra do poder do pecado e restaurá-la por completo. O céu e a terra que nós vemos hoje passarão e darão lugar ao novo céu e à nova terra que serão estabelecidos por Cristo. A promessa é de uma herança. Essa terra não é conquistada por nós. Essa terra é conquistada para nós. É pelos méritos de Jesus Cristo. Essa terra que foi criada por Deus, Deus a preenche com a criação, diz que tudo era bom. Deus coloca nessa terra o homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, para dominar sobre essa criação. Mas esse homem peca, desobedece, e com isso entra o pecado no mundo, como consequência do pecado, a morte. E agora essa terra que era boa, perfeita, nessa terra reina o caos e a desordem sobre todas as coisas. Porque o homem virou as costas para o seu Criador. Porque esse homem está distante e é incapaz de aproximar-se pelos seus próprios méritos. Diante disso, Deus envia o seu Filho Jesus, que vive uma vida perfeita, que morre assumindo a condenação daqueles que creem nele, que ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus, que volta ao céu. E quando volta ao céu, ele promete que um dia voltaria para restabelecer de forma completa a ordem sobre a criação. O que isso significa para nós na prática? Que nós que cremos nele, que confiamos nele, que descansamos nele, viveremos para todo sempre e reinaremos com Cristo nesses novos céus e nova terra que são herança daqueles que são mansos. Quero chamar a banda aqui à frente. Eu queria que você refletisse sobre isso. Pedisse ajuda a Deus nessa questão. Dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim e me capacite a viver essa vida, porque realmente é complicado. Não é uma receita pronta, tem a ver com saber discernir. Tem a ver com ser equilibrado. É uma mansidão que não é uma atitude que nós podemos imitar. Não é uma conduta que a gente pode simplesmente viver de modo automático. Não tem a ver com nossos esforços, não tem a ver com o nosso temperamento, mas é a ação do Espírito Santo em nós. Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos o Espírito Santo produzindo esse fruto no nosso coração. O fruto da mansidão não é mérito teu, é ação do Espírito Santo. A promessa que há contida nesse texto não tem a ver com o teu temperamento ou com a tua capacidade de conquistar isso, mas é uma herança garantida para você que crê e confia em Cristo Jesus. Uma herança é algo que nós recebemos pelo mérito de outra pessoa. Herdaremos a terra, não pela nossa capacidade, mas pelo que Cristo Jesus fez por nós. Compreendendo o que Ele fez. E é muito claro para nós quando olhamos para a mensagem do Evangelho. Nós cantamos a Ele que nós o amamos
em resposta a essa compreensão. Enquanto a gente canta essa canção, você tem a oportunidade de refletir, de pensar sobre isso, de pedir a Deus que te ajude, que abra o teu entendimento e que faça você viver essa vida de acordo com o padrão do Espírito Santo para nós. Que seja assim para a glória de Deus.